O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vida venceu a morte. Jesus ressuscitou. Celebramos hoje a festa da vida. É ressurreição, é Páscoa. Cristo está vivo para sempre. E nós o olhamos a partir da perspectiva de Maria Madalena, de Pedro e também do discípulo amado João. Hoje as leituras nos mostram o agir de Jesus Cristo através destas pessoas que creem. Porque Jesus se manifesta através da comunidade. Esse é o sentido da sua ressurreição. É justamente nos reerguer. Ele que é glorificado, é Senhor. Também faz com que nós nos sintamos mais responsáveis por esta obra que é de Deus e da qual nós somos feitos participantes seus. E nós vemos como que Deus aos poucos ele vai se mostrando, tudo vai se descortinando. E cada personagem bíblico tem o seu processo. As mulheres que vão ao túmulo são aquelas que a princípio vão para chorar, mas depois que elas encontram aquele sinal, elas então partem. E no Evangelho de hoje é colocado em destaque Maria Madalena. Esta que vai no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. E é o primeiro dia porque também é um novo tempo que se descortina. É o tempo da vida nova. Ainda é escuro. Ela vai de madrugada. E também escuro é o seu olhar por enquanto, porque ela está como que entregue à tristeza. Mas aos poucos as coisas vão tomando luz. Ela percebe que o túmulo está vazio. Cristo não está ali. E o túmulo vazio não é sinal de ausência, é sim sinal de uma nova presença de Jesus Cristo
que depois vai se apresentar de uma nova forma. Maria Madalena chega a pensar de início que haviam roubado o corpo do seu Senhor, mas gradativamente ela vai compreendendo que na verdade era a promessa de Jesus que estava se realizando. Então Maria representa a nova comunidade dos cristãos, que chega até mesmo a pensar que a morte venceu, mas depois se dá conta de que Cristo é aquele que tem a última palavra. Ele vence a morte. Jesus está vivo. Também nós, às vezes, como Maria Madalena, seguimos, quem sabe em alguns momentos deprimidos, em outros instantes inconsoláveis, em outros momentos até mesmo como que desiludidos e sem uma direção, mas nós seguimos em frente. Maria Madalena é uma grande mulher de esperança, por isso que o Papa Francisco a chama de apóstola, porque ela é aquela que permanece fiel com o Senhor e é aquela que anuncia. Ela vai então aos demais apóstolos. Pedro, aquele mesmo para quem a morte significava fracasso, alguém que tinha dificuldade de entender que esta vida nova de Cristo passaria pela humilhação da cruz. No outro momento ele já havia dito a Jesus, repreendendo o mestre em vida, quando Jesus dizia sobre a sua morte e depois a sua ressurreição, Pedro então lhe fala, Senhor, longe de ti, isso não pode acontecer. Pedro representa a comunidade, pessoas da comunidade, melhor dizendo, que tem medo do sofrimento, que fogem do sofrimento e assim não conseguem se encontrar com a vida nova. Quanto mais algumas pessoas tentam fugir do sofrimento, mais elas ficam presas a ele. Porque quando uma coisa está mal resolvida, ainda que nós finjamos que ela não existe, nós a arrastamos conosco. Já quando o sofrimento é abraçado, e eu não estou falando de conformismo, estou falando realmente de reconhecer aquilo que está acontecendo. A aceitação justamente é olhar com fé e maturidade para aquilo que se passa. Daí então nós temos a possibilidade de, ao atravessar este sofrimento, abrir-nos para o novo que Deus tem. Pedro é aquele que não conseguia enxergar a ressurreição, porque ele tinha dificuldade de enxergar o sentido da morte de Jesus. Apenas mais tarde, ele vai então acreditar, porque o Evangelho de hoje não mostra Jesus que aparece, mostra apenas os sinais. Quais são os sinais? Os tecidos que haviam envolvido o corpo de Jesus que estão ao chão. E também um tecido que recobria a cabeça do corpo do mestre, mas que estava ali enrolado, dobrado ao lado. Os judeus sabiam que quando o dono de uma casa estava fazendo a sua refeição e por alguma razão tinha que se ausentar da mesa, ele costumava deixar o seu guardanapo como que dobrado, sinalizando que ele depois voltaria. E para isso, os funcionários deveriam manter a mesa ainda preparada para que o senhor, o dono da casa, quando voltasse, pudesse fazer a refeição. Jesus, quando deixa este pano dobrado, dá um sinal de que ele voltaria. Deus nos dá sinais. Algumas pessoas exigem sinais. Até mesmo antes da morte de Jesus, alguns diziam que ele deveria mostrar sinais.
E Jesus diz que Ele é o maior sinal. Deus mostra para nós, através dos acontecimentos, por meio das pessoas, das circunstâncias da vida, da sua palavra que é viva, os sinais. Nós que nem sempre enxergamos, porque nós queremos o sinal da maneira que nos convém, da forma como nós idealizamos. E talvez por isso que nós não vejamos o propósito de Deus. Os sinais de Deus são sutis e eles vão ficando cada vez mais claros à luz da fé. Porque a fé não é baseada em evidências. A fé é um dom de Deus e é um mistério. Não há como querer ver para crer. É preciso sim crer para ver. Essa é a lógica de Deus. Lógica que exige de nós confiança. A fé não é evidência. A fé é a capacidade de confiar. Pedro vai fazer essa experiência mais tarde. Mas nós temos uma terceira figura destas três, que é o discípulo amado. É ele mesmo que escreve esse evangelho, e ele não menciona o seu nome. Nós sabemos que é João. João faz questão de não colocar o seu nome, não apenas por uma questão de humildade, mas para que cada leitor, cada cristão, se veja no lugar do discípulo amado por Jesus. E esse discípulo é aquele que corre primeiro, não só porque é mais jovem, tem mais fôlego e condicionamento, mas porque é aquele que ama mais. Então quem ama, não deixa para depois. Não estou falando de atropelar as coisas, de meter os pés pelas mãos. Eu estou falando de ter iniciativa, porque o amor é assim. O amor não fica paralisado. O amor move as pessoas. Foi assim que João fez. Ele sai correndo depois que Maria Madalena anuncia que o corpo do Senhor não está ali. Mas Pedro, que corria um pouco mais devagar, e não apenas pela idade, mas aqui nós vemos simbolicamente também o processo da fé de Pedro, não é? Ainda assim, João respeita Pedro. João olha para o sepulcro vazio, mas não entra. Espera que Pedro, que é o primaz, é o primeiro, é o Papa, possa entrar. E depois sim João entra. E quando ele vê, ele acredita. E o que ele vê? Jesus? Não. Ele vê o sinal. Sinal de que Jesus está vivo. Esse é o discípulo ideal. É o discípulo que está em sintonia com Jesus, que não precisa de muitas provas, que vê tudo aquilo que Deus realiza e é capaz de perceber o toque de Deus. Nós vimos que, infelizmente, também nesta história, embora não narrada nesse trecho do Evangelho, existem outras figuras, são a dos guardas, aqueles que viram a pedra rolando, aqueles que viram também o túmulo vazio, aqueles que tinham todos os elementos suficientes para saber que o corpo de Jesus não tinha sido roubado, mas misteriosamente não estava mais ali. Mas os guardas foram subornados pelas autoridades da época e eles mentiram. Então eles se deixaram corromper. Eles trocaram a verdade pelo dinheiro. É a fake news que existe desde o tempo de Jesus. Ou seja, quando alguém deixa de dizer a verdade em benefício próprio, com outros interesses escusos, se beneficiando disso. Os guardas representam essas pessoas que, embora estejam diante da verdade, não a querem. Mas nós vemos acima de tudo que este grupo de seguidores de Jesus, cada qual no seu tempo, Maria Madalena, Pedro e João, acreditam. Eles são para nós inspiração, porque cada um de nós se encontra também num patamar da fé e todos estão a caminho. Não importa quem está à frente ou quem está a demorar mais. O importante é
buscar o Senhor. E eles vão juntos. Por isso, amados irmãos, vamos olhar para a Páscoa como esse caminhar com Cristo e também com a comunidade. Por isso que nós estamos aqui reunidos. Enquanto muitas pessoas pensam numa Páscoa que é meramente comercial, que parece mais um festival de chocolate do que propriamente uma festa cristã, nós queremos olhar para o verdadeiro sentido de tudo aquilo que são símbolos desta festa que nós celebramos. Não há nada contra o chocolate, nem mesmo contra o coelho, desde que nós não percamos de vista o significado, o que esses sinais nos revelam, que é justamente a fecundidade espiritual, assim como o coelho que se reproduz, não é? Uma fé que é acompanhada da caridade e da esperança, que vai se multiplicando e vai alcançando, contagiando outras pessoas. O ovo que simboliza a vida nova, o renascimento. Isso dá sentido à nossa existência. Portanto, a Páscoa não pode ser como que uma festa folclórica, nem mesmo um acontecimento do passado. A Páscoa está presente hoje, é Jesus em meio a nós. Que nós vivamos esta grande realidade do Cristo que se apresenta a nós, celebrando hoje solenemente este grande acontecimento, mas sabendo que ele se estende por cada domingo em que nós celebramos na Santa Missa o sacrifício e a ressurreição de Jesus, que faz de nós homens e mulheres revestidos do novo de Deus, testemunhas suas, repletos de fé, de esperança e da caridade que move os corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. Creio em Deus Pai,